mais de um século, a criação de falsas oposições tem sido aplicada pelos comunistas, controlando as massas por meio do que as pessoas sabem e acreditam. No entanto, as redes sociais se tornaram uma pedra no caminho dessas ideologias. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Aqui Tá Bem, revisado por Coreia com K e narrado por Gordinho Caipira. Em junho de 1921, a Terceira Internacional Comunista publicou o artigo A Estrutura, os Métodos e a Ação dos Partidos Comunistas, um texto que mais parece um manual estratégico para partidos comunistas em todo o mundo. Embora tenha sido escrito há mais de um século, o compêndio de ideias contém elementos que permanecem profundamente atuais. Ao mesmo tempo, escancaram como o movimento comunista internacional se organizou e propagou suas ideias com um objetivo claro: a revolução global. Este artigo busca simplificar e expor as ideias principais desse documento, enquanto destaca seu impacto histórico e relevância contemporânea. Para entender o documento, é fundamental compreender o contexto histórico. Em 1917, a Revolução Russa derrubou o regime czarista, instaurando o primeiro governo socialista sob liderança de Vladimir Lenin e o Partido Bolchevique. Esse evento inspirou movimentos ao redor do mundo e a Terceira Internacional, ou Comintern, foi criada em 1919 para coordenar os esforços comunistas globais. A ideia central era exportar a revolução para além das fronteiras russas, promovendo a derrubada do capitalismo em escala mundial. Para isso, a organização não podia se basear em improvisos, precisava de partidos comunistas altamente disciplinados, organizados e comprometidos com a revolução. O artigo de junho de 1921 oferece uma fórmula para moldar esses partidos como instrumentos de transformação social e política. O documento visava uma organização hierárquica e com disciplina férrea. Para o movimento comunista, o partido não é uma associação de pessoas com ideias parecidas, mas uma máquina de luta revolucionária, objetivando liderar as massas, agindo como o cérebro que orienta a ação coletiva. Apesar de antagônico, a ideia principal era a centralização da democracia, aumentando o controle e concentração nas mãos da liderança. Poderiam existir debates no partido, mas uma vez a decisão aprovada e aplicada, todos os membros devem segui-la sem questionar. Tão almejada revolução seria resultado de ações calculadas para explorar as fraquezas do sistema. Com o controle da informação, a máquina de propaganda trabalharia o mais rápido possível. Mas o tema mais polêmico e controverso descrito no documento é a infiltração. Partidos comunistas deveriam colocar seus membros em sindicatos, associações e outros órgãos da sociedade civil. O objetivo era ganhar influência e eventualmente controlar essas instituições para servir aos interesses revolucionários. O documento também destaca a importância de se aproveitar das crises econômicas, políticas e sociais. Durante períodos de instabilidade, as massas estão abertas a ideias de mudança radical, e cabe ao Partido Comunista canalizar essa insatisfação para a revolução. Todo esse esforço de organização e ação tem um único objetivo: instaurar a ditadura do proletariado, que na verdade, mais tarde se manifestou com ditaduras espalhadas ao redor do mundo. Essa expressão pode soar chocante, mas no contexto do marxismo-leninismo, ela se refere a um regime no qual o Estado está sob controle da classe trabalhadora, eliminando as bases do capitalismo. Essa eliminação só seria possível destruindo completamente as instituições burguesas, incluindo parlamentos, sistemas jurídicos e forças de segurança. Em resumo, qualquer oposição. Qualquer tentativa de coexistência entre socialismo e capitalismo seria uma traição ao partido, e punições deveriam acontecer. A metodologia foi aplicada ao redor do mundo e os avanços mais importantes foram na China de Mao Zedong e em Cuba de Fidel Castro. Regimes autoritários nos quais a liberdade individual foi sacrificada em nome da revolução. Até os dias atuais, são aplicadas as infiltrações e manipulações utilizando esse guia de revolução das massas, ao redor do mundo, com adaptações e estratégias em um ambiente mais conectado. Por exemplo, o método de infiltração dupla, em que um partido comunista opera tanto legalmente quanto ilegalmente, além de criar ou influenciar movimentos e correntes de oposição, que na prática estão aliados ao mesmo objetivo revolucionário. Essa tática é central para a ideia de usar todas as ferramentas disponíveis para alcançar o objetivo. Basicamente, dois partidos, um legal e outro ilegal. O legal age no sistema político vigente, participa de eleições, organiza comícios e promove suas ideias abertamente, mas sem expor completamente seus objetivos revolucionários. Ele atua como uma frente moderada para atrair parte das massas, os intelectuais e simpatizantes que não se sentiriam confortáveis apoiando ações extremas. Em paralelo, a versão ilegal opera nas sombras. É responsável por atividades que não podem ser realizadas abertamente: greves, sabotagens, perseguições, formação de milícias armadas e treinamento paramilitar.
com a função principal de despertar sentimentos de insatisfação ao partido legal. Essa condição justificaria e possibilitaria a infiltração em órgãos estatais. Basicamente, o partido legal tomaria decisões que justificassem a presença do partido ilegal, permitindo que os comunistas operem em um terreno aparentemente legítimo. As estratégias de falsas correntes opositoras exploram dois pilares: dividir para conquistar e falsa oposição. A primeira estratégia foca na oposição de ideias e diversidade de opiniões, baseado em que o sistema capitalista nem sempre se uniria sob uma única bandeira. Dessa forma, ao adotar a infiltração revolucionária, possibilitaria dividir esse sistema, explorando insatisfações das pessoas. Já a segunda estratégia visa desorientar o inimigo, confundindo as massas. Para identificar essa situação, basta perceber quem finge ser inimigo, mas não ataca as ideias. A sutileza e o disfarce dessa estratégia de infiltração e manipulação fez com que, no Brasil, nas palavras do próprio Lula, tivéssemos pela primeira vez um ministro comunista no STF. Afinal, nem sempre aquilo que parece oposição ou diversidade de ideias é o que diz ser. Afinal, a direita limpinha criticou a fala do atual presidente? Essa duplicidade de partidos também possibilita a alternância do poder, visando o objetivo maior. A direita limpinha que ocupa a posição de moderador se diz distante de ideologias radicais, mas acabam convergindo em pautas comuns. Muitas vezes funcionam como válvulas de escape para descontentes, ao mesmo tempo em que mantêm o controle ideológico das massas. Com a presença das redes sociais, as táticas e estratégias de propaganda centralizada nesse sistema atual encontram-se em campo desfavorável, em razão da descentralização da informação. A estratégia de atrair e confundir não traz mais o mesmo resultado, porque na internet tudo é registrado e o discurso deve estar alinhado à prática. Por isso, atualmente se vê uma parte de pessoas silenciosas com o discurso de regulamentação das redes sociais, enquanto outra parte do espectro político fica em silêncio. Na internet, as informações passam pelo teste público e é possível ver o sistema real ao nível de crítica da informação. Só existem dois cenários: o banimento das tecnologias, principalmente meios de comunicação descentralizada, ou a verdadeira democracia sendo aplicada, sendo esta última uma condição que precisa de múltiplas opiniões, inclusive as divergentes. Basicamente, há mais de um século existe um plano em curso sendo implantado lenta e gradativamente, e que somente agora, com a internet, está sendo revelado ao público. Como diria Mises, o preço pela liberdade é a eterna vigilância. Portanto, sejamos vigilantes quanto a essas estratégias. Com o passar do tempo, mais indivíduos perceberão o quanto é insustentável um Estado na vida das pessoas, entendendo que somente por meio de uma sociedade livre, sem uma entidade estacionária e parasitária, a prosperidade pode ser encontrada. Quanto pudermos mostrar as reais faces daqueles que estão no poder, mais rápido e fácil iremos transicionar para uma realidade na qual as ideias libertárias são mais aceitas. Portanto, precisamos apenas garantir duas coisas: que a liberdade de expressão continue e que governos continuem fazendo o que fazem de melhor: subjugar seus cidadãos, tratando-os como imbecis e iletrados. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!